Olá pessoal, hoje a gente fala de dois temas intimamente relacionados e preconizados pelo MEC em muitos documentos oficiais, seja na educação superior, na educação básica ou na educação infantil. Interdisciplinaridade e integração curricular. Temas abordados nesse livro, Ensinando a Ensinar Ciências. Vamos lá. O livro Aprendizagem Baseada em Problemas, Interdisciplinaridade e Integração Curricular é organizado por duas professoras, a doutora Fabiana e a doutora Michele, e pode ser encontrado nesse endereço na internet. O livro é publicado pela editora Edifes, que é editora do Instituto Federal do Espírito Santo. Nós vamos abordar nesse vídeo o capítulo 6, a formação interdisciplinar dos professores de ciências da natureza para a integração curricular através da aprendizagem baseada em problemas, através da ABP. Eu sou um dos autores desse capítulo. Para a gente poder entender a importância da interdisciplinaridade, do conceito de integração curricular hoje, a gente volta um pouquinho no tempo, no século XVII, na sistematização da ciência moderna, para a qual contribuíram, dentre outras figuras importantes, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon. O que se conhece como ciência hoje começou a ganhar contornos de um método de experimentação. E essas características, essas ferramentas que a ciência moderna adquiriu, possibilitaram a atuação de outras mentes extremamente importantes para a história da ciência, a criação de novas áreas do saber e de novas disciplinas. Nesse contexto, então, ao longo dos séculos seguintes, o conhecimento ficou cada vez mais especializado. E o ensino dessas diversas áreas do saber, dessas várias disciplinas, ficou cada vez mais compartimentalizado, cada vez mais específico, devido à grande quantidade de informação que cada uma delas detém. É nesse cenário que surgem os conceitos de interdisciplinaridade e de integração curricular, com o intuito de diminuir a barreira entre essas diferentes áreas do saber e proporcionar uma aprendizagem mais holística, mais próxima da realidade. É importante a gente entender, quando trata do tema, que interdisciplinaridade, a integração curricular, não são conceitos que remetem apenas à justaposição de disciplinas, mas sim à incorporação de instrumentos, técnicas metodológicas, conceitos, de modo que os estudantes possam entender a realidade de forma integrada, possam entender os conteúdos propostos de forma integrada. A importância desses conceitos no ensino vem sendo discutida, vem ganhando corpo desde a década de 60 do século passado. E principalmente a partir da década de 90, esses conceitos vêm sendo recorrentes nos documentos do MEC, do Ministério da Educação, tanto na educação básica quanto na formação de professores. Atualmente, esses elementos são incorporados pelo MEC na Base Nacional Comum Curricular para a educação básica e na formação de professores. Mas esses dois termos são sinônimos? Tanto a interdisciplinaridade quanto a integração curricular remetem a uma crítica ao ensino de conteúdos de maneira fragmentada. Ambos os conceitos convergem para essa ideia central e têm muito em comum. Mas para alguns autores, a interdisciplinaridade remete à criação de novos produtos, quando disciplinas diferentes utilizam seus conhecimentos, suas particularidades, contribuindo para a produção de novos saberes, unindo duas ou mais áreas diferentes do conhecimento. E isso está diretamente relacionado com a resolução de problemas no ensino, problemas estes espelhados na realidade, para gerar conhecimentos e explicações sobre o mundo real. Por isso, muitos autores destacam que a interdisciplinaridade está mais ligada às disciplinas científicas. Já o conceito de integração curricular tem como particularidade a integração das disciplinas num currículo. A integração curricular visa um currículo construído de maneira integrada.
E alguns estudiosos destacam que a integração curricular ela possui um viés, uma pegada mais ligada a questões de significado pessoal e social, mais ligada à realidade de vida dos estudantes. Então são dois elementos, dois conceitos que possuem um objetivo comum, têm suas particularidades e que são cruciais, são fundamentais em qualquer nível de ensino. Principalmente na formação de professores, para que esses profissionais, uma vez formados, possam aplicá-los na sua prática. São termos, inclusive, que ganham grande relevância quando a gente fala de ciências da natureza. E na aplicação por parte dos docentes no ensino de ciências da natureza. No entanto, estudos conduzidos aqui no Brasil sugerem que grande parte dos professores desconhece esses conceitos, muitas vezes por não ter tido esses elementos incorporados na sua formação. Um estudo feito pelo nosso grupo de pesquisa e ensino do Laboratório de Comunicação Celular da Fiocruz, do qual participaram professores da rede pública do estado do Rio de Janeiro, concluiu que os professores reconhecem que é importante adotar práticas interdisciplinares no ensino e que as escolas não possuem condições favoráveis para o desenvolvimento de tais práticas. O estudo conclui também que, segundo os professores, a formação inicial na licenciatura não os preparou para desenvolver esse tipo de abordagem na sala de aula e que atividades desse tipo, de caráter interdisciplinar, eram raras nas escolas. Um estudo mais recente, que fez parte da minha pesquisa de doutorado, também vinculada ao mesmo grupo de pesquisa na Fiocruz, trabalhou com alunos da licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo, que cursavam a disciplina Prática de Ensino. O estudo aponta, dentre outras conclusões, que os professores em formação, os participantes da pesquisa, têm concepções equivocadas ou desconhecem os conceitos de interdisciplinaridade e de integração curricular. Esses resultados corroboram, como já citei, outros estudos feitos também aqui no Brasil, de que práticas interdisciplinares e integração curricular são pouco aplicadas de maneira efetiva no ensino. Diante desse cenário, nós acreditamos que metodologias ativas de ensino, como a aprendizagem baseada em problemas, podem ser grandes aliadas na incorporação desses elementos, interdisciplinaridade e integração curricular na prática docente. Mas como funciona basicamente a aprendizagem baseada em problemas, a ABP? A ABP é uma metodologia na qual o estudante é ativo na construção do conhecimento. O foco no processo de aprendizagem, nesse tipo de metodologia, passa a ser o estudante e o professor funciona como um orientador. Os alunos aprendem de maneira colaborativa através da resolução de situações-problema. E essas situações-problema da ABP, elas se caracterizam por serem espelhadas na realidade. São situações, são recortes da realidade, portanto, interdisciplinares. Esses problemas são construídos por professores das diversas áreas do ensino. Os professores escolhem os conteúdos que devem ser visitados pelos alunos na resolução daquela situação-problema e o problema é construído com base nesses elementos do currículo. De maneira geral, a ABP funciona através de ciclos de aprendizagem. Esses ciclos de aprendizagem são formados por 3 momentos. No primeiro momento, a turma é dividida em pequenos grupos colaborativos e o problema é apresentado para esses grupos. O professor funciona como orientador no processo. E nesse primeiro momento, os alunos devem propor hipóteses para resolver o problema, identificar as lacunas, os conteúdos que faltam para aquela resolução, para que esses conteúdos, essas informações, sejam buscadas em um segundo momento, que é um momento de estudo autodirigido, onde os estudantes individualmente buscam essas novas informações. Em um terceiro momento, os estudantes voltam a se reunir com os grupos, sob a orientação do professor, e esses grupos discutem as novas informações. Se essas novas informações são suficientes para o problema ser resolvido a contento, elabora-se uma conclusão.
Se isso não ocorre, os estudantes retornam ao primeiro momento e um novo ciclo se inicia. São ciclos sucessivos até que o problema seja resolvido e os conteúdos propostos tenham sido visitados pelos estudantes. Por serem problemas espelhados na realidade e construídos de maneira interdisciplinar, metodologias como a ABP são capazes de incorporar elementos como interdisciplinaridade e integração curricular no ensino. E o interessante é que estudos conduzidos no Brasil mostram que os professores têm respostas favoráveis ao serem apresentados para a metodologia. Um desses estudos, conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa, trabalhou com professores da educação básica da área de ciências da natureza no estado do Rio de Janeiro. Nesse estudo, os participantes da pesquisa concluíram que é possível utilizar situações-problema, como as da ABP, na educação básica. O estudo trabalhou com uma situação-problema de acidez de refrigerante, mais ligada à disciplina de química, para que os professores participantes da pesquisa pudessem avaliar o potencial interdisciplinar daquela situação-problema. E de maneira colaborativa, os participantes construíram essa figura, que mostra como uma situação-problema baseada em uma prática de volumetria de acidez de refrigerante pode articular outros conteúdos do currículo do ensino médio. Estudos como este apontam, sugerem a possibilidade da aplicação de metodologias como a ABP, e com ela, elementos como interdisciplinaridade e integração curricular, por parte dos docentes. É muito importante a gente ter em mente que esses dois elementos, a integração curricular e a interdisciplinaridade, devem estar presentes em qualquer nível de ensino. É legal ressaltar que essa pegada, esse viés mais social da integração curricular pode ser de grande valia, principalmente quando a gente fala de educação pública. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.